A paz do Senhor Jesus com todos nós esteja, povo de Deus, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, é com alegria que mais uma vez a gente convida vocês para a gente ler e meditar na palavra de Deus. E através desse veículo de comunicação, deste canal, você que está nos ouvindo, nos acompanhe. Se acaso for tocado por Deus, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se inscreva para que a gente possa pregar o Evangelho a toda criatura. Os meios de comunicações hoje, esses canais de comunicações, têm uma audiência tremenda a nível mundial. E hoje, com essa ciência que Deus nos deu, a comunicação, é mais prático a gente pregar a palavra de Deus e obedecer ao Senhor Jesus no ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Todo que crê e for batizado será salvo. Então, se inscreva no canal, se possível, se você sentir de Deus. Se inscreva, toque no sino e bote opções para todas, porque assim vocês estarão recebendo. Todas as vezes que a gente estiver meditando, lendo a palavra de Deus, vocês também serão avisados através do próprio canal. E podem também compartilhar os vídeos e assim de uma forma gratuita a gente pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações através dos meios de comunicações que são muito ouvidos a nível mundial. Então, meus irmãos, vamos ler e meditar na palavra, mas antes vamos orar ao nosso Deus, pedir sabedoria que só Ele tem para nos dar. A verdadeira sabedoria vem do alto, vem do trono da graça, do Pai das luzes, do Deus vivo, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também através de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo de infinito poder, como sempre, Senhor, a gente te convida, Pai. Te convida para se fazer presente em nosso meio, nós que estamos lendo e meditando a sua palavra. E todos aqueles que estão lendo também e meditando a sua palavra através desse canal de comunicação. Pai, abençoa todos nós. Dai-nos seu Santo Espírito sempre, o Espírito Santo, Senhor Jesus, que o Senhor nos concedeu. Permanece conosco, para que assim a gente entenda a sua palavra como realmente ela é, através de sua autorização, Pai. Em nome de Jesus, nós tudo te pedimos, ó Deus maravilhoso. Também em nome de Jesus, tudo nós te agradecemos e que tudo seja para a honra e glória de seu santíssimo nome, hoje e eternamente. Amém. Então, irmãos, a leitura que a gente vai ler e meditar está escrito em uma das epístolas que quando o nosso irmão apóstolo Paulo estava aqui na terra, com a autorização de Deus, claro, ungido pelo Espírito Santo, escreveu aos Romanos. E até hoje se encontra com a permissão de Deus registrado na Bíblia Sagrada, no capítulo 1. E nós vamos fazer a meditação da palavra de Deus, lendo o capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 32. Assim nos diz a palavra de Deus, primeiramente o título da palavra que estamos lendo. A injustiça e a impureza dos seres humanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário,
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornando tolos, e trocam a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, os quadrúpedes, os répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para que desonrem o seu próprio corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito para sempre o nosso Criador. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo indecências, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos seus pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são possíveis de mortes. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Palavra de Deus, como sempre, infinitamente sábia, infinitamente poderosa para salvar, a saber, todos aqueles que creem e obedecem os conselhos da palavra de Deus. Meus irmãos, a gente se depara com uma porção da palavra onde aqui mostram que os homens são insensatos, a humanidade sem Deus. Eles trocam as verdades de Deus pela mentira. Eles trocam a adoração que só pertence a Deus para adorar a criatura. Eles deixam de louvar e glorificar a Deus para estar bajulando seres humanos, adorando seres humanos que são criaturas de Deus. É onde deixa de adorar o Criador, que é o certo. Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, assim falou Jesus, verdade é. Mas eles trocaram, muitos trocaram e trocam a adoração que só a Deus pertence e passa a adorar a criatura, passa a adorar coisas mortas, que são abominações a Deus, porque nós fomos criados por Deus, seres humanos, para adorar a Deus. E a criatura desse Deus infinitamente bom, grande parte da criação, aqueles que não recebem a sabedoria de Deus, eles fazem essa troca, acham melhor adorar a criatura do que o Criador. Acham melhor trocar a verdade de Deus pelas mentiras. Por isso, o próprio Deus se indignou e se indigna contra tais pessoas, contra tais humanidades que o desprezam, que desprezam o próprio Deus e adoram a criatura.
Eles preferem deixar de acreditar na verdade e passam a acreditar na mentira. Quem é o pai da mentira? O inimigo de Deus, o diabo, que ele é mentiroso desde o princípio. E trocaram, e até os dias de hoje ainda troca, porque é que a gente está sempre pregando isto hoje, de ontem para hoje e recentemente, por causa das adorações que estão fazendo aí, homenagens que estão fazendo aí aos seres humanos, às obras mortas, os dias que hoje, na nova aliança, a gente não deve mais guardar dias, nem meses e anos, porque todos os dias são santos para aqueles que se santificam, para aqueles que aborrecem o pecado, para aqueles que preferem dar glória a Deus, que é a verdade, para aqueles que preferem adorar Deus de verdade, para esses aí todos os dias são santos, mas eles ainda estão como na velha antiguidade, querendo separar dias, meses e anos para fazer comemorações, dia de Santa Fulana de Tal, dia de São Fulano de Tal, o padroeiro do país ou a padroeira de um país, de uma nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esta é a verdade. Está escrito, verdade é, mas por que é que o ser humano acha melhor pegar uma nação e escolher uma padroeira de uma forma mentirosa? Porque não existe padroeira, não existe medianeira. O que existe é um único mediador, Jesus Cristo, Filho de Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas acham melhor fazer pedidos em nome de uma determinada mulher que atuou como santa e obediente a Deus aqui na terra, que foi obediente a Deus, então foi salva pelo poder de Deus, mas que na eternidade, como escrito está, não existe diferença de macho nem fêmeas, nem mulheres nem homens. Porque Deus criou o ser humano masculino, depois criou a mulher como adjuntora para que a humanidade crescesse e se multiplicasse. Mas na ressurreição, no dia da vinda de Cristo, os que hão de ir para a glória, disse Jesus, e verdade é. Lá não vai existir a diferença de sexo. Pela explicação que Jesus deixou, onde lá não vai haver diferença de sexo, quando ele diz que lá todos vamos ser iguais aos anjos. Nem se casam, nem se dão em casamento, porque nós não vamos ressuscitar com esse corpo carnal. A carne e o sangue não é do reino dos céus. O homem masculino vai herdar um corpo espiritual. Quando a gente morrer essa morte física, os vivos em Cristo Jesus herdarão corpos espirituais, são transformados pelo poder de Deus, receberão corpos angelicais iguais aos anjos. Não diferente das mulheres também santas que obedecem à palavra de Deus, quando obterem essa morte física, na ressurreição para a vida eterna, em Cristo Jesus, as mulheres também não vão ser mulheres segundo a carne e o sangue, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus, mas vão receber também corpos espirituais para adorar a Deus em espírito e em verdade, já começando aqui na terra, mas na ressurreição para a vida eterna. Jesus disse que receberemos corpos iguais aos anjos, onde não se casam nem se dão em casamento. Então, meus amigos e minhas amigas, nós não temos intercessora, espiritualmente falando. Nós não temos uma mãe, espiritualmente falando, segundo a carne e o sangue. Nós tivemos. Nós fomos originados em um leito pelo nosso pai e nossa mãe, através do santo matrimônio. Mas, espiritualmente falando, a Bíblia diz: alegra-te, ó estéril, porque não darás à luz, nem sentirás dores de parto. Quer dizer, com a interpretação 100% convicta da certeza que espiritualmente falando, o segundo nascimento não depende mais do varão nem da varoa, nem do homem nem da mulher, mas nós somos gerados através do poder de Deus, através do crer e obedecer a palavra de Deus. Então somos gerados pelo Espírito Santo,
que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e através da palavra de Deus que veio, que se fez carne em Cristo, o Espírito Santo nos dá o intelecto autorizado por Deus. O Espírito Santo nos traz o intelecto da gente entender que Deus existe, que Ele é o único digno de adoração, que Ele é o único Criador, que além dele nunca existiu um outro Deus, a palavra diz, e o Espírito Santo nos dá essa convicção, e que Deus é o Pai espiritual de nós todos. Deus não tem mãe, Deus é Pai de todos, e nós também, espiritualmente falando, não vamos ter uma mãe, nem temos, porque só vamos ser seres espirituais. Tanto os homens segundo a carne, como as mulheres segundo a carne, que são obedientes a Deus, vão ressuscitar, não em corpos carnais, feminino e masculino, não. A carne e o sangue não vai herdar o reino dos céus. Vamos receber corpos incorruptíveis, lavados e remidos no sangue de Cristo, corpos espirituais, angelicais, para sermos iguais aos anjos, e lá não se casar nem se dar em casamento, mas adorar a Deus diretamente em espírito e em verdade, e ao Cordeiro, ao Deus vivo, Criador de todas as coisas, que está no trono, e ao Cordeiro que está sempre também à direita de Deus, intercedendo hoje por nós, e futuramente vamos viver eternamente com Ele, mas espiritualmente falando. Não acreditem que nós temos uma mãe espiritual. Acredite que nós temos um Pai espiritual, porque nós é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. O Deus Pai de todos, que age por todos e sobre todos. Somente. O que passar disso são doutrinas e preceitos de homem que entram em confronto e contrariedade com a Bíblia. Esses que ensinam por aí que nós temos uma mãe celestial, está trocando as verdades de Deus pela mentira. Isso é mentira. A Bíblia diz que nós só temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, que age em todos e sobre todos. Jesus Cristo, como ser humano, a gente costuma sempre dizer, ele, para ele vir como homem, ele veio, mas se esvaziou como Deus. Mesmo ele subsistindo como Deus, ou seja, depois que ele nasceu, a palavra de Deus se fez carne nele, mas ele se esvaziou como Deus para nascer e a tomar a sua forma humana, de ser humano. E como homem, ele nasceu, como homem ele foi o Cordeiro de Deus, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele que crê e obedecer é lavado e remido no sangue desse Cordeiro, autorizado por Deus. E como ser humano, Jesus Cristo até tem uma genealogia como ser humano. Ele é nascido de mulher. Lá em Mateus a gente vê a genealogia de Jesus como ser humano, e quando chega em Jacó, vocês prestem bem atenção que diz Jacó gerou José. José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. José não gerou Jesus. José é pai adotivo de Jesus, que Jesus foi gerado pela semente santa do Espírito Santo. Agora, os outros filhos de Maria, depois que Jesus nasceu, que se cumpriu as escrituras que dizia que a virgem conceberá e dará à luz. A virgem concebeu de Jesus, virgem. A virgem deu à luz de Jesus, virgem. Aí a palavra de Deus se cumpriu. E a palavra de Deus ali narra expressamente e diz, e José não a conheceu, ou seja, José não teve relações sexuais com Maria até Jesus nascer. Porque até que Jesus nascesse, José não podia ter relações com Maria. José não podia ter relações com Maria, para que Jesus nascesse de uma virgem, como se cumpriu. Jesus foi gerado em uma virgem pelo Espírito Santo, Jesus foi concebido pela virgem, e depois que Jesus nasceu, até que Jesus nasceu, José não teve relações sexuais com Maria. Mas depois que Jesus nasceu, se cumpriu as Escrituras, onde Jesus, o único filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Os outros filhos de Maria já foram filhos de Maria, gerados por José, depois do nascimento de Jesus.
como a Bíblia fala, nos irmãos de Jesus, e muitos por aí, querendo omitir a verdade, dizem que eram primos, eram parentes. Não. A Bíblia diz que Jesus não é o unigênito de Maria. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus é o primogênito de Maria. E Maria deu à luz ao seu filho primogênito, o seu primeiro filho, e o único gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi o primeiro filho de Maria. Do segundo filho em diante, José já teve participação como pai dos outros irmãos de Jesus. Depois que a Bíblia se cumpriu, as Escrituras, quando Jesus nasceu de uma virgem, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, a virgem concebeu de Jesus, Jesus nasceu, aí a palavra se cumpriu. A partir daí José e Maria viveram um casamento santo e abençoado por Deus e geraram outros filhos. Mas os outros filhos de Maria foi gerado dentro do santo matrimônio com José, sem pecado nenhum, porque o sexo dentro do casamento é abençoado, sexo fora do casamento é amaldiçoado. E o casamento de Maria com José foi abençoado por Deus, autorizado por Deus. Veio a mensagem para o anjo quando ele disse, em sonho, o anjo veio falando a José, José, filho de Davi, não temas em receber Maria como sua esposa, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. Era Jesus que já estava gerado no ventre de Maria. José leva Maria para casa, não tem relação com ela até ao prazo de validade, até que Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, Maria deu à luz ao seu filho primogênito, gerado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo. Daí, a gente dá a entender com toda clareza que seguiu o casamento santo e abençoado, e os irmãos de Jesus, os outros irmãos de Jesus foram gerados através do casamento santo com José e Maria. Mas Jesus é o primogênito de Maria, o unigênito dos filhos de Maria, gerado pelo Espírito Santo, porque o restante foi gerado dentro do casamento, José e Maria, sem pecado nenhum. Abençoado é o casamento, e foi autorizado por Deus para a honra e glória de Deus. Então aqui, meus irmãos, o que é que diz a palavra de Deus? Que os homens omitem a verdade de Deus e preferem dar crédito às doutrinas dos homens. Pregam por aí que Jesus foi o unigênito de Maria. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus é o unigênito de Deus, porque foi o único que veio e, mesmo se esvaziando como Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, sem pecado, e depois a palavra de Deus se fez carne nele, e tudo que ele pregava era Deus que falava por intermédio dele. Então Jesus é o unigênito de Deus. Jesus é o primogênito de Maria. Jesus, o único filho de Maria que foi gerado pelo Espírito Santo, mas é o primogênito dos filhos de Maria. Depois o restante dos filhos de Maria com José foram gerados dentro do casamento abençoado por Deus para a honra e glória do Pai. Então, meus irmãos, adorar a criatura é errado, é pecado e abominação a Deus, e Deus não gosta, porque a adoração só pertence a Deus. Maria é digna de adoração? Não. Maria, nossa irmã, Maria foi uma grande adoradora de Deus, criatura de Deus. Deus é Senhor de Maria, Deus é Criador de Maria. Maria foi uma grande adoradora de Deus, como os santos primitivos irmãos foram adoradores de Deus, e todos aqueles que adoram somente a Deus estão bem, porque maldito é aqueles que trocam as verdades de Deus pela mentira. Troca a adoração que só pertence a Deus para adorar a criatura, para adorar aquilo que não convém, as obras mortas. Meus irmãos, deem ouvido à palavra de Deus. Esta é a doutrina santa, que nós não temos uma mãe espiritual. Deus ou Jesus Cristo, como palavra de Deus, não tem mãe. Jesus Cristo é a segunda ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, tipificando Jesus, apareceu a Abraão, mostrando Jesus como filho de Deus.
diz que ele era rei de Salém. Significa também que ele é rei de justiça, rei de amor e paz. Jesus Cristo é sacerdote eternamente. E como Deus também significa dizer que Melquisedeque apareceu e ele, segundo Jesus Cristo, Deus, não tem genealogia. Não tem pai, não tem mãe, ninguém sabe contar, não tem início de dias, nem fim de vida. Porque Jesus, como Deus, e Deus é eterno para sempre, não tem mãe. Não tem mãe. Melquisedeque apareceu simbolizando Jesus Cristo como Deus. E como Deus, Deus não tem mãe, Deus não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe, nem tem princípios de dias, nem fim de existência, porque Deus é eterno. Essa é a verdade. Que Deus assim abençoe a mim e a todos vocês. Não adorem a mais ninguém a não ser a Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. E a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Doutrinas e preceitos humanos, contrário à Bíblia, ninguém chega ao céu. A gente só chega ao céu se for através do caminho que Deus preparou, através de Jesus, o Filho dele que veio ao mundo, e a palavra de Deus se fez carne em Cristo e hoje se encontra registrado na Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão. Peça a Deus sabedoria, creia na palavra de Deus, porque esse caminho é o que leva ao céu, como Jesus diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A paz do Senhor, meus irmãos. Jesus continue abençoando a mim e minha família, todos vocês, os familiares de vocês, amados e queridos ouvintes desse canal. Deus abençoe, hoje e eternamente. Amém.